A paz esteja convosco, esteja na sua casa, esteja na sua família. Você que junto comigo está fazendo esses 50 dias rumo a Pentecostes. Estamos cada dia mais perto desse dia maravilhoso, que é o aniversário da nossa igreja. E hoje vamos meditar as 3 leituras desta quarta-feira, terceira semana da Páscoa. E a primeira leitura é Atos 8:1. Lembra que ontem nós narramos o martírio de Estevão, sua morte. Foi o primeiro a ser morto por causa do Evangelho, por causa da igreja. Um homem santo, em que todos viam no rosto dele o rosto de um anjo. Pois bem, a partir dessa morte, desse sacrifício, começa então uma perseguição muito grande entre os cristãos. E essa perseguição ali dentro de Jerusalém, com o objetivo de calar o Evangelho, de reter a igreja. E aí há uma grande dispersão dos cristãos. Todos saem de Jerusalém, todos não, uma grande parte sai de Jerusalém, ficando ali apenas os 12 apóstolos que tinham a missão de ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Vamos então à primeira leitura de hoje, Atos 8, versículo 1. Diz assim: Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram, saíram por outras cidades. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Você vê que os cristãos não puderam nem enterrar Estevão. Eles fogem e aí alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fazer pranto por sua morte. Versículo 3 agora, volta a um personagem muito importante. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda a parte, anunciando a palavra de Deus. Veja então que aquilo que foi feito para calar a igreja, na verdade acabou fazendo a difusão do evangelho por outras cidades. Os que se dispersaram iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Assim, aí entra um novo personagem agora, Filipe. Assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes o Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe dizia, escutando-o unanimemente, apreciando os prodígios que fazia. Olha aqui a manifestação dos carismas. A pregação sendo confirmada pelos carismas. A população escutando-o unanimemente, presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, dom de libertação. São Filipe tinha, carisma do Espírito. Levantando grandes brados, igualmente foram curados muitos paralíticos, dom de cura, e coxos. Milagre, né? Coxo andar. E por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria, palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, o que nós podemos ressaltar aqui dessa primeira leitura? Primeiro, a tentativa de calar o Evangelho fez com que os discípulos se espalhassem pelas outras cidades, levando o Evangelho. E um deles, contado aqui, Filipe, saiu com grande poder do Espírito Santo, fazendo prodígios, e as pessoas o ouviam com muita atenção, porque tudo que ele pregava era confirmado pelos milagres que aconteciam. Enquanto isso, Saulo, aquele que aprovara a morte de Estevão, aquele que viu Estevão gritando uma palavra de perdão na hora da morte, esse Saulo estava devastando a igreja, arrancando das casas homens e mulheres, entregando à prisão. Então nós vemos aqui a história de 2 pessoas bem diferentes, Filipe, que evangelizava, e Saulo, que perseguia. E aí, aonde entra o evangelho, entra a alegria. Naquelas cidades onde estava Filipe, reinava grande alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o evangelho se espalha pelo mundo. A mensagem de Deus se espalha pelo mundo justamente quando inicia a perseguição. E o salmo de hoje, que é o Salmo 65, convida o mundo inteiro a aclamar a Deus. Veja, o Evangelho se espalha pelo mundo inteiro. E aí, o que o Salmo proclama? Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, ó mundo inteiro.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus o mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes as vossas obras. Toda a terra, olha só, o mundo inteiro, toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens, né? Filipe fazendo prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, lá com Moisés, né? Abriu o mar vermelho e passaram o rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre, com poder. Aleluia. Este é o salmo de hoje. Bom, e agora vamos ao evangelho, que é a continuação de ontem. Esse discurso de Jesus falando do pão da vida, falando da Eucaristia. Atenção, catequista, esse aqui é o capítulo por excelência do evangelho para quem dá catequese de primeira Eucaristia. João capítulo 6, que nós estamos vendo durante essa semana. Então vamos a mais um trecho. O que é que Jesus fala aqui sobre o pão da vida, que é Ele mesmo? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastareis. Então, irmão, se você está indo ao encontro de Jesus, se você para assistir esse vídeo, se você vai à missa, é o Pai que está concedendo a tua alma a Jesus. E Jesus está dizendo: aquele que o Pai manda a mim, eu não me afastarei. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Jesus não rejeita ninguém. Vai ao encontro do Senhor e pode saber que foi o coração do Pai que moveu o teu coração ao encontro de Jesus. Continuando. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Olha que lindo, irmãos. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. A vontade do Pai é que não se perca nenhum de nós. E mais, que todos nós sejamos ressuscitados no dia final, no último dia. Aleluia. Continuando. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Olha a promessa de Jesus. Você vê que enquanto Jesus está falando do pão da vida, está falando da Eucaristia, Ele também está prometendo a vida eterna. Essas são as palavras de vida eterna que Pedro vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco Jesus vai perguntar para Pedro: por que você não me deixa? Ele vai dizer assim: mas só tu promete a vida eterna. Nas palavras de Pedro é assim: a quem eu iria, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna são essas aqui. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu quero a vida eterna. E você? Você quer a vida eterna? Saiba que Deus também quer a vida eterna para você. E continuando. E eu os ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ô Senhor, como eu desejo ser ressuscitado no último dia. Como eu desejo, Senhor, que não rejeiteis a minha alma, a minha presença. Eu, Senhor, tão pecador, tão indigno, venho vos pedir essa graça e habitar na vossa casa eternamente, assim como foi com Santo Estevão. E se há muitos erros na minha vida, Senhor, que eles sejam apagados por uma atitude de arrependimento da minha parte. Se eu tenho errado na minha vida, como Saulo errou tantas vezes, mas depois foi objeto da misericórdia divina, que eu também, e esse meu irmão e minha irmã que está agora aqui acompanhando, sejamos alvos da vossa misericórdia, Senhor. E isso nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Amém. Obrigado, irmão, por estar acompanhando conosco esse trajeto até o dia de Pentecostes pela liturgia da palavra. Espero que você persevere comigo, você que está começando hoje, não tem problema nenhum. Serão muitos dias acompanhando as leituras da missa. Que nessa quarta-feira você tenha uma missa especial de proximidade com Jesus, que não rejeita ninguém que o procura. Fique com Deus, a paz de Jesus.